Boa tarde. No nosso encontro de hoje, falaremos sobre Keith Swanwick, educador musical inglês que iniciou suas pesquisas no final do século XX e que continua contribuindo para o crescimento da educação musical. Abordando sobre as diferentes fases da aprendizagem musical, Swanwick propõe um modelo de ensino que trata de diversos fazeres musicais com aplicação abrangente e significativa. Segundo ele, para que o aluno tenha uma experiência significativa e abrangente com a linguagem musical, o ensino de música deve se basear na integração de 3 tipos de atividades: composição, composition, apreciação, audition e performance, performance. Acessoriamente, outras 2 atividades servem de suporte: a literatura, literature studies, e a técnica, skills. As atividades de suporte LS são apresentadas em parênteses no modelo e contribuem para o desenvolvimento musical primordial dos 3 aspectos centrais. Ao explanar sobre o porquê ensinar e aprender música musicalmente, relaciona-se o modelo clássico com o fazer musical, também analisando os 3 princípios da educação musical proposta por Swanwick: considerar a música como um discurso, o discurso musical dos alunos e a fluência do início ao fim. O educador musical é a chave para abrir este caminho, apontando alternativas, potencializando talentos e criando um ambiente propício para o fazer musical com autêntico significado. No entanto, estudar música fragmentando cada um dos elementos do modelo clássico é comprometer a motivação e desenvolvimento musical dos alunos, não permitindo-lhes uma compreensão mais ampla e integrada do fazer musical. Ao mesmo tempo, não se recomenda explorar todos os componentes do modelo numa única vez, em uma única aula. A proposta de Swanwick é bastante clara quando afirma que todos os aspectos devem ser explorados durante todo o processo de ensino-aprendizagem musical, não necessariamente da ordem que a sigla é apresentada, mas enfatizando as bases e centrais, CAP, e tendo como secundárias, entre parênteses, apoio e suporte ao fazer musical. Composição, apreciação e performance são os pilares do fazer musical ativo e por isso estão distribuídos simetricamente na sigla. Essa disposição aqui nos lembra de que essas modalidades devem ser equilibradas e bem distribuídas nos programas de educação musical. A composição musical é um processo essencial da música devido à sua própria natureza. Qualquer que seja o nível de complexidade, estilo ou contexto, é o processo no qual toda e qualquer obra musical é gerada. Através da composição, o músico se engaja com o fazer musical, compreende os elementos da música, toma decisões, desenvolve a crítica e a construção da música. A literatura musical é a primeira atividade secundária que dá suporte às outras 3 atividades centrais. Ela engloba diferentes informações e diversos saberes sobre música que contribuem para a compreensão de uma partitura, como, por exemplo, seu contexto e função social, conteúdo musical, estrutura de composição e análise musical. A apreciação musical seria bem na questão do ouvir, que permeia toda a experiência musical ativa, sendo um meio essencial para o desenvolvimento musical. Apreciar é entender o que está se apreciando, é uma audição compreendida e ativa. Além disso, ouvir uma grande quantidade de música alimenta o repertório de possibilidades criativas sob as quais os alunos podem agir, transformando, reconstruindo e reintegrando ideias em novas formas e significados. A segunda atividade secundária seria a habilidade técnica, que dá suporte também às 3 atividades centrais. Consiste na manipulação dos instrumentos, notação simbólica e audição. O conhecimento da partitura é importante, mas não pode prescindir o fazer musical. Ouvir e articular precisam vir em primeiro lugar. A performance é a execução da música como é comunicada, como ela se torna uma presença real e expressa em ação. Swanwick sugere que a performance é um estado muito especial do envolvimento, um sentimento pela música como um tipo de presença. Podemos dizer que a grande preocupação de Swanwick, quando elaborou a base para a educação musical, é fortalecer o seu fazer, tornar o processo de ensino e aprendizagem da música mais musical, como expressa o título de seu artigo principal, Ensinar e Aprender Música Musicalmente. Para isso, ele também propõe os seus 3 princípios já citados anteriormente: considerar a música como um discurso, considerar o discurso musical dos alunos e a fluência do início e no final.
O modelo CLASP é único e não constitui um método. Ele aponta para um caminho de ensino integrado das atividades que envolvem o desenvolvimento musical. Apesar de muitos docentes estarem cientes da importância desse modelo, na prática, às vezes são mantidos reféns de rotinas e métodos, fazendo essa integração de forma tímida e sutil. Por outro lado, também há aqueles docentes com perfil construtivista que ousam, criam e realmente conseguem aplicar as estratégias fantásticas de aprendizagem com base no modelo CLASP, primando pela criatividade, pois essa não tem limites.